Há mais de 2.500 anos tinha um povo bem avançado, bem à frente do seu tempo. Eles eram os etruscos, eles eram muito organizados e ocupavam o interior da Itália. As cidades eram bem avançadas tecnologicamente e ficavam no alto das colinas, tinham canais sofisticados e tal para levar água. A economia era próspera e a população era muito rica. Seu maior legado foi a arte, que influenciou praticamente todos os povos que viveram na mesma época ali. Os etruscos foram dizimados e sua cultura foi absorvida pela expansão romana, onde muitas coisas que consideramos herança dos romanos, né, os algarismos escritos, por exemplo, são de origem etrusca, na verdade. Mas de onde vieram os etruscos é um mistério ainda. E aí, eu sou o Marcel Leal e você está ouvindo o primeiro episódio do Ligando Ideias. Heródoto foi um historiador grego que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo e escreveu sobre a Lídia, um povo que, segundo ele, teria dado origem aos etruscos. Ele conta que durante o reino de Átis, que foi do principal rei ali dos etruscos, houve um período de crise muito grande, de escassez muito grande. Faltava alimento para toda a população. Para conter a fome, segundo o Heródoto, os lídios desenvolveram diversos jogos, acessórios, entre eles o dado, a bola. E tem um joguinho que eu conhecia como Três Marias, mas eu descobri que chama Jogo da Bugalha, que é aquele joguinho que você joga uma pedrinha, um saquinho de areia no ar e tenta pegar os outros que estão no chão antes da que você jogou cair. Sabe esse joguinho? Então, é esse daí que chama Jogo da Bugalha. A ideia era que com esses jogos o povo poderia se distrair e tentar esquecer a fome por um dia inteiro. Durante um dia, a população se alimentava e no outro ela se distraía com os jogos desenvolvidos ali pela própria população da Lídia, em competições e tudo mais. Heródoto, ele conta que ficaram nessa dinâmica por quase 2 décadas. Foram 18 anos comendo dia sim, dia não, com a ajuda dos jogos, dessas competições que eles inventavam ali. E é impressionante pensar que uma população inteira se submeteria a algo assim, né? Mais impressionante ainda é entender que a gente acreditar que isso é perfeitamente possível. Né? A gente já passou por algumas situações parecidas, né? De esquecer de comer enquanto está jogando. Então brincar sempre sempre fez parte do ser humano. Ele é instintivo, né? É irracional até, na verdade. Esse é um comportamento que nos trouxe até aqui enquanto espécie mesmo, né? E é fácil entender isso observando filhotinhos de qualquer mamífero, né? Cachorro, cachorrinho, gatinho brincando de caçar, de fazer lutinhas de mentirinha, né? Essa dinâmica faz com que a gente simule o ato, né? O ato real sem os perigos que existem numa situação de fato, uma situação do mundo real mesmo. E é nesse nível que brincar se torna importante, né? É na sobrevivência da própria espécie. O que os humanos fizeram foi organizar esse ato de brincar com regras. Então, numa definição muito simples, o jogo é exatamente isso. A gente entra nesse ato de brincar, mas seguindo algumas regras para organizar esse ato, né? Falando assim, parece que todo jogo precisa de manual, mas não é exatamente isso. Você nunca brincou de pular as rachaduras da calçada? Ou de ficar se equilibrando no meio-fio? Todo mundo já brincou disso, né? Existe o ato de brincar, mas com regras, né? A gente faz esse ato de brincar, mas com regras muito bem definidas. Se cair do meio-fio não vale, se pisar na rachadura não está valendo. Então a gente organiza esse ato de brincar com algumas regras que a gente define na hora ali. E a gente fica tão imerso nessas dinâmicas que a gente nem vê o tempo passar. E os lídios se ligaram nisso, eles botaram todo mundo para jogar para esquecer um pouco dos problemas da vida ali, né? Da escassez, da falta de alimentos. E como a gente já sabe, de alguma forma, que jogar causa isso nas pessoas, não é difícil de acreditar que esse povo passou 18 anos comendo dia sim, dia não, por causa dos jogos, por causa dessas competições. Levanta a mão aí quem nunca teve que chacoalhar o filho, né? Eu tenho 2, para parar de jogar e sentar na mesa para comer, sentar na mesa para almoçar, né?
Mas depois desse tempo todo, o rei Atis percebeu que isso não ia resolver o problema e deu uma última missão para o seu próprio filho, Tirrenos. Ele deveria embarcar com metade do povo da Lídia numa aventura épica de fundar uma nova civilização. Muitos historiadores acreditam que essa pode ser a origem dos etruscos. Apesar de algumas diferenças de estrutura na linguagem desses dois povos e da distância geográfica, né, considerável entre eles, os lídios ficavam na região da Turquia, e os etruscos, como a gente falou, fica no interior da Itália. Eles compartilham, já foi descoberto há pouco tempo, que eles compartilham boa parte dos traços de DNA, indicando uma ligação muito forte entre esses dois povos, né? Então é uma história muito maluca, né? Como é que um povo pode esquecer da fome simplesmente jogando, competindo, né? Se divertindo. E ao mesmo tempo que essa história é muito doida, muito maluca, lá no fundo, a gente sabe que os jogos têm a capacidade de nos motivar e algumas vezes até nos fazer esquecer do tempo e da fome. Então o estudo da gamificação é exatamente procurar entender quais são esses elementos que têm essa capacidade, para a gente tentar utilizá-los para melhorar, para aumentar a motivação nas coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, enquanto a gente aprende para desenvolver novas habilidades, enfim. Gamificação vai ser sempre primeiro sobre as pessoas e depois sobre os games. Muito bem, meus amigos e amigas, este foi o primeiríssimo episódio do Ligando Ideias. Eu escolhi esse nome porque eu não quero que o podcast fique preso em gamificação. Eu quero abordar outros assuntos como que eu também gosto, né? Educação, comunicação, design, algumas coisas de gestão também. Então eu quero rodear a gamificação com outros assuntos para a gente ter um programa, insights mais legais. E por isso o nome Ligando Ideias, né? Não só no sentido de ligação mesmo, de conexão entre as ideias, mas também de acender uma ideia ali com todos esses insights, com todos esses assuntos que a gente vai poder abordar no podcast aqui. Legal? Espero que vocês tenham curtido, espero que continuem curtindo, porque eu quero muito continuar fazendo isso. Então avisem a turma, repassa aí pro grupo do WhatsApp, pro grupo da família, para quem vocês acham que pode se interessar pelo assunto aqui. Vamos espalhar a palavra. E não esqueçam de mandar suas críticas também, sugestões de temas, agonias e angústias. Eu vou deixar um e-mail ligado para receber essas suas mensagens. Vai ser o oi@ligandoideias.com.br. Legal? oi@ligandoideias.com.br. Espero sua mensagem, espero seu feedback, espero sua crítica, espero sua sugestão. Até a semana que vem. Tchau!